boa noite. A gente está começando mais uma sessão online, a segunda, mais uma vez, uma cortesia da Zeta Filmes que liberou pra gente o filme Deixa a Luz Acesa, do Ira Sachs. E hoje a gente vai ter a apresentação da nossa amiga Natália Rocha, que assistiu o filme, né? Todo mundo aqui assistiu o filme. Mas a Natália preparou aqui uma apresentação bem legal para a gente trocar aqui umas figurinhas, para a gente comentar o que achou e tal. E vamos começar com a Natália, né? Vai lá, Natália. Primeiro eu quero dar boa noite a todos e todas e todes, né? Tem dois pontos que eu queria falar antes de começar a falar sobre o filme, que é, primeiro, agradecer a Aida, né, por me chamar de qualquer forma, não sei se isso foi uma boa coisa, mas... Segundo, agradecer a presença de vocês todos, né, que estão aqui 9 horas da noite de uma quinta-feira. Olha, é muito desejo. Dois pontos que eu quero tocar antes. Primeiro é fazer uma menção, assim, uma referência, né, uma reverência ao Flávio Migliaccio, que faleceu, né, essa semana. Foi um dia muito triste, assim, por todas as circunstâncias que aconteceu, né, e ele é uma figura muito ativa no audiovisual brasileiro, e eu queria fazer uma reverência a ele, assim, nesse momento, nessa noite que eu vou apresentar, já que eu quero aproveitar essa oportunidade que eu estou com o microfone na mão, né, é um lugar importante, então quero fazer essa homenagem a ele. O segundo ponto que eu queria falar é sobre a dinâmica do Cineclube, que mudou um pouco na quarentena, né? Antes até então a gente escolhia o filme que ia apresentar, então eu escolhi um filme que a gente era atravessado por ele de alguma forma, né? E dessa vez é a minha primeira apresentação no Cineclube, tem isso também, e vai ser sobre um filme que eu não escolhi, assim, de uma forma muito direta, né? Obviamente que quando a Aida fez um convite, eu disse sim, eu fiz uma escolha, mas esse não foi um filme que eu tinha escolhido, na verdade, um filme que eu iria apresentar em outubro, da Nadine Labak, né, que é libanesa, um filme que se chama Agora Onde Vamos. E por que eu tô falando isso, né? Que aí eu quero fazer uma retratação por eu não estar apresentando um filme de uma diretora, né? De uma diretora mulher, que seria a minha primeira apresentação no Cineclube, seria da Nadine. Eu sou movida a falar sobre isso porque tem um dado do Cineclube que me chama a atenção, que é, numa média de mais ou menos 30 apresentações que a gente fez desde o início, só foram apresentadas 2 diretoras, né? Eu acho isso muito significativo, que de mais de 30 apresentações, apenas 2 diretoras tenham sido apresentadas. Então, acho importante deixar isso registrado, e é uma questão que a gente vem discutindo internamente, principalmente eu, a Selma e a Aida, né? É uma questão importante de ser falada. Por isso eu quero fazer essa retratação aqui no grupo. E dizer também que eu estou feliz de apresentar um filme que é de um diretor gay, né? Eu não saí completamente do desvio, não. São esses 2 pontos que eu quero trazer antes de falar sobre o filme. Então, o filme que eu vou falar é o Deixa a Luz Acesa, né, que foi um filme que a Zeta Filmes disponibilizou essa semana. Eles estão fazendo esse trabalho na quarentena, que é semanalmente disponibilizar um filme, e a gente fez uma parceria com eles para discutir os filmes que eles liberam a cada semana, né? Essa semana foi o Deixa a Luz Acesa, que é um filme de 2012, norte-americano, estadunidense, do Ira Sachs. Uma coisa interessante desse filme é que o roteiro, que é co-escrito com a Ira Sachs, é do Maurício Zacarias, né, que é brasileiro, que trabalhou no Céu de Sueli, no Madame Satã, junto com o amigo do Thiago, né, o Karim. Essa dobradinha depois... Esse foi o primeiro filme que eles fizeram um roteiro juntos, e depois isso se repete nos demais filmes do Ira, né? Vou falar um pouco sobre o Ira Sachs, porque esse filme, ele é uma autobiografia, um recorte da vida do diretor, né, com algumas pinceladas de ficção e mistura com outras histórias, mas o inteirinho da história é um recorte da vida dele, norte-americano, né, um diretor nova-iorquino, tem 54 anos. Ele é casado com um artista plástico chamado Boris Torres desde 2012, que foi o ano do lançamento do filme, e o Boris, ele entra na trama no personagem do Igor, para quem viu o filme, né, não todos viram, mas para quem viu, sabe que ele já está lá inserido na narrativa, que seria o futuro esposo do Ira Sachs. Outra curiosidade sobre o Boris é que as pinturas que aparecem na abertura do filme também são dele, né? São do marido do Ira Sachs. Então, a filmografia dele é muito curta. Ele tem 7 filmes, longa-metragem, né? O primeiro foi lançado em 96, e o mais recente é de 2019, Frank, que é com a Marisa Tomei, que ele trabalhou também O Amor Estranho. O Renato, ele não tá, né, na nossa reunião, mas tem
Tem um dado muito interessante sobre esse filme que eu quero dedicar. Eu peguei esse dado especialmente para dedicar ao Renato, né? No ano de 2012, esse filme entrou em 10º lugar na carreira de cinema, viu, Renato? Vou deixar isso, vai ficar gravado. Isso aqui é um dado que eu trouxe especialmente para você que é apaixonado pelo cinema do Godard. Então, vamos ficar felizes que esse filme entrou na carreira de cinema em 10º lugar, né? Não é para qualquer um. Acho que em termos mais técnicos, eu acho que essas são as coisas mais importantes. Eu vou começar a discutir uns destaques que eu acho interessantes do filme, que foi o que me fisgou, né? Não é um filme que eu não tenha gostado, ao contrário de alguns que não gostaram desse filme. Eu li alguns textos sobre ele. Tem uma posição bem ambígua, né? Alguns acham um filme mais do mesmo, sobre a temática LGBT. Outros acham, como eu, que é um filme especial, assim, no sentido que ele traz umas discussões diferentes, né, dentro do que se fala sobre as relações LGBT no cinema, né, eu acho que é importante falar sobre isso. E a primeira coisa que me fisgou, assim, no filme foi a música é do Arthur Russell, é um violoncelista dos Estados Unidos também, ele já é faleceu com 41 anos, bem novo. Achei curioso que, pesquisando sobre isso, descobri que ele toca violoncelo, que para mim é o instrumento que tem o som mais bonito, assim. Eu gosto muito do som do violoncelo e a trilha sonora foi composta por ele. Esse foi o primeiro ponto, assim, visual e audiovisual do filme que me atravessou, né? E isso vai do começo ao fim do filme, a música, ela é costurada de uma forma muito bonita, assim, na trama, sabe? O outro ponto foi o tratamento da imagem, que eu gostei muito. Gostei muito da forma como as cores são ressaltadas. Aí tem 2 pontos que eu quero tocar, que é sobre a questão da AIDS, sobre a questão das drogas. Mas primeiro quero falar assim que o que eu acho interessante nesse filme é que ele retrata assim a relação dos dois, né? Eu precisaria dar uma sinopse, né? Então o filme ele fala de um tempo de quase 10 anos de uma relação homossexual entre 2 homens, né, que se conhecem de forma muito casual e sem qualquer pretensão de ter uma relação, mas a relação acontece, eles ficam juntos em algum tempo muito conturbada, cheia de problemáticas, né, que envolvem as relações humanas. E por fim eles não ficam mais juntos. Eu quero me desculpar pelos spoilers, mas não tem que fazer isso, né? Então eles não, até que chega esse momento do fim. Basicamente é sobre isso o filme, né? Para mim é muito interessante porque o filme ele retrata a relação de uma maneira absolutamente orgânica, né? Sem grandes eventos assim espetaculares, extraordinários, né? Sem um show que geralmente se vê no cinema LGBT, né? No cinema que produz filmes de temática LGBT, né? Sempre tem alguma coisa muito espetacular e extraordinária acontecendo e geralmente de forma muito dolorosa, né? Na vida dos casais. Então acho que isso ele trouxe de uma forma muito orgânica, né? Como são as relações entre as pessoas, independente de serem pessoas gays ou não. Acho que ele é fiel ao cotidiano, né? Não quero dizer com isso que eu só gosto de filme que é fiel ao cotidiano, não estou dizendo isso, mas eu acho que dentro da proposta desse filme, ele trabalha isso de uma forma muito boa, como ele lida com algumas cenas, né? E aí eu quero destacar uma cena, por exemplo, do meio pro fim, que é uma cena que os dois estão fazendo sexo e de repente acontece um incidente um pouco desagradável e até nojento. Quem viu o filme vai saber do que eu tô falando, quem não viu vai ficar muito curioso para ver, né? Espero que consiga, porque a Zeta já não está mais disponibilizando o link. Então, acho que ele trabalha essa relação de uma forma muito natural. Acho que isso é um ponto que diferencia esse filme de outros filmes que apresentam relações homossexuais. Eu acho isso muito importante, porque eu considero que as relações, elas são iguais no sentido que são entre pessoas, independente de gênero, sexualidade. Então, acho que esse ponto do filme é um ponto que vale ser ressaltado, sabe? Então, tem a questão da AIDS, que entra dentro do filme desde o começo, desde as primeiras cenas, quando o Eric tá saindo com o Paul e ele diz que o ex-namorado é soropositivo, né? Isso entra de uma forma muito sutil, mas isso depois desenrola para uma cena que eu acho uma das cenas mais bonitas também do filme, que é quando ele tá no telefone falando com a moça que tá com o resultado do exame dele, né? Uma cena que tem uma carga dramática muito forte. Eu acho que o ator faz um trabalho
muito bom nessa cena. E no filme, eu acho que ele deu um destaque também para o filme. O outro ponto também, que seria um ponto nevrálgico, assim, é a questão das drogas, que são dois pontos, assim, que parece batido demais já nos filmes LGBT, droga e AIDS, né? Mas não me parece que o filme cai num clichê, sabe? Eu não senti isso. O filme, ele tem uma dinâmica mais parada, mas eu não senti que o filme cai no clichê sobre esses temas, né? Eu acho muito interessante duas cenas, assim, em específico, quando ele vai falar das drogas, até porque isso perpassa o filme inteiro, que é a cena logo no começo, quando ele tá encontrando o Paul, e o Paul vai fazer uso do crack, né? E ele olha de uma forma estranha para aquela cena que ele tá vendo. Eu acho que isso, esse momento, né, esse olhar, ele já indica um caminho que a relação toma, né? Porque isso é um ponto que causa muita dor, né, pro Eric, sempre, né? A vida inteira, na relação dos dois, o envolvimento do Paul com as drogas é um motivo de muito sofrimento para ambos, né? Mas o filme é sobre o Eric. E outra cena, que também para mim é uma cena muito boa do filme, que é a cena do quarto, já mais pro final, quando o Paul tá transando com um cara qualquer e convida o Eric para assistir, né? Para entrar lá no quarto. E ele entra, e quando ele entra, ele segura na mão do Paul, né? Então, assim, acho que esse gesto dele entrar num quarto e ver o cara que ele ama transando com outro cara e ele segura a mão, então, assim, acho que isso é muito simbólico no que representa toda a relação deles durante essa quase uma década, né? De como foi a relação, especialmente pro Eric, né? Essa relação de amor. Algumas coisas me vieram, assim, agora enquanto eu falava, mas acho que a gente pode discutir. Queria ouvir vocês que viram também. Então eu vou encerrar minha fala por aqui e abrir para vocês falarem. Antes da gente começar, eu estava conversando aqui com a Natália e a gente compartilhou de um mesmo sentimento em relação ao filme, né? Você, quando assiste esse filme, talvez ele não te encante tanto assim, mas à medida que você começa a pensar sobre ele, a estima pelo filme vai crescendo e faz com que ele cresça para você. Então, assim, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o filme. Ele foi ganhando mais o meu respeito. Realmente, ele é um filme que tem um ritmo um pouco mais lento e a história dele, o que ele retrata, é uma história, é um relacionamento comum. Muitos de nós vivemos relacionamentos como esse. Tá certo, tem algumas particularidades, algumas coisas, mas um relacionamento, sei lá, de 10 anos, né? Mas que, como a todos nós. Por que retratar esse relacionamento, né? Ele tem essa questão da intimidade. O recorte dele são pequenos trechos do relacionamento, né? Ele se dá o luxo de contar essa história em Nova York, pular 2001, vocês notaram, né? Não passa o 11 de setembro, não passa 2001. Ele pula isso aí, né? Então, assim, você vê naquele começo do relacionamento, quando eles começam a se relacionar mesmo, assim, quando começa a fase do encantamento do relacionamento, até quando começa os conflitos, a questão da droga e tal, que poderia ser outra coisa também, porque todo relacionamento tem as suas questões, e até aquele final desgastado mesmo. O que eu acho que é interessante é a questão da intimidade. O quanto você foi íntimo de uma pessoa até chegar àquele ponto. E o filme consegue passar isso muito bem. A Nath chegou a mencionar aí a questão da fotografia. Eu acho que a fotografia passa isso. Esse filme me passa a sensação de que eu estou lembrando, eu estou fazendo aquele exercício de lembrar a minha história, aquele exercício de lembrar algo importante da minha vida, no caso dele. Foi a sensação que eu tive. Uma coisa que eu achei muito interessante também, que a Natália falou, a vida não para enquanto ele está tendo esses problemas, tanto que ele ganhou um prêmio fazendo o documentário dele. Eu fui pesquisar a respeito desse documentário, sobre o Avery Willard, né, que é um fotógrafo, ele retratava a cena gay de Nova York. Esse documentário ele foi realizado. Enquanto o filme estava sendo feito, o Deixa a Luz Acesa, o documentário foi realizado. Não pelo Ira, foi por outro cineasta, por esse Cary Kihayan, não sei se pronuncia esse nome dele. Foi realizado um curta. O nome chama In Search of Avery Willard. Então, assim, alguns personagens que no filme aparecem sendo entrevistados sobre o tal fotógrafo, eles aparecem nesse documentário. Quer dizer, o filme tem uma coisa interessante de ser assim, é o filme dentro do filme, que na verdade era um filme que estava sendo realizado mesmo, e no filme ele ganha um prêmio, que é o Teddy Bear, né? É o prêmio com a temática LGBT do Festival de Berlim, que na verdade acaba que o próprio Ira ganha esse prêmio
com esse filme. Esse filme vai ser premiado, ele vai ganhar esse prêmio no Festival de Berlim. São com essas coincidências, né? Eu acho bacana esse filme ter ganho esse prêmio. Ele constatar essa questão da temática LGBT de uma forma mais dramática. A dramaticidade dele está no fato de que os dramas da vida de qualquer pessoa, e não assim, com aquele peso que geralmente se costuma dar, aquele peso do olhar de fora, o olhar de quem não tem a vivência. Vou retratar a vida de algum sofredor discriminado. Eu não vivo, eu não tenho lugar de fala. E esse filme a gente vê, eu estou falando de um relacionamento que eu vivi. Por acaso, sou gay. Foi o que eu senti vendo esse filme. Eu acho que isso transborda o fato dele ser gay, assim, porque você fazer um filme para mostrar que você é gay é muito mais narcísico do que se perguntar por que fazer esse filme, né? Eu acho que isso transborda muito mais na medida que ele faz um filme que isso de uma forma muito orgânica e cotidiana e, pô, é isso, as pessoas vivem como todas as pessoas, entende? Eu acho que isso é o destaque, assim, para mim, porque a gente discute muito, assim, por que filme gay sempre é desgraça, sofrência, ninguém é feliz, né? Então, assim, obviamente que a relação terminou, mas não significa que foi uma relação mal sucedida, né? É um filme de experiência. E assim, pelo menos para mim, isso foi transmitido. Ele conseguiu, para mim, transmitir a experiência da relação, que é uma relação ordinária, no sentido de que não é extraordinária, né? É nesse sentido. Uma coisa que a Natália falou que eu acho muito interessante, você analisar o ponto de partida, porque o diretor quer fazer esse filme. É uma coisa que eu acho que as pessoas às vezes não se perguntam quando elas assistem a um filme especificamente, né? E aí eu acho que, assim, elas meio que pré-julgam, esse filme é muito comum, esse filme não sei o quê. Mas, não, assim, não necessariamente existem vidas incomuns para você retratar no cinema. O cinema, ele também retrata vidas comuns, né? Também tem muito de humanidade dentro do que a gente vive, dentro do ordinário. Então, eu acho que isso é um ponto interessante de se levantar, assim. E por que ele escolheu falar sobre isso? Porque era um tema que, para ele, pesava muito. Era um tema que, para ele precisava contar, ele precisava, sabe? Quando um filme nasce da cabeça de um diretor, de um roteirista e tal, existe uma vontade de realizar. Ele precisa falar aquilo para alguém. Ele precisa fazer aquele filme. E aí, dentro disso, ele vai construindo a narrativa. Como que eu vou fazer isso? As escolhas que ele faz e tudo. É a partir dessa vontade inerente de contar aquela história, aquela determinada narrativa. Diferentemente de algumas pessoas daqui, que não gostaram muito do filme, eu já gosto do filme, porque eu acho que ele é um filme que o Ira Sachs, não sei como é que fala o nome dele, ele compreende que não é um filme para ele fazer loucuras de direção, para ele ser um grande autor, nem nada do tipo. É um filme sobre personagens, é um filme de diálogos, é um filme em que ele tem que deixar os atores brilharem ali. E muitas vezes isso acontece. É por isso que eu gosto desse filme, nesse sentido, assim. Não é um filme de grandes questões, grandes dramas, questões, sabe? É um filme sobre um relacionamento de duas pessoas. Sabe? É isso, assim, não precisa ser nada além disso. E eu acho que, inclusive, dentro desse mesmo esquema, dessa proposta dele, o que eu acho interessante é que ele trabalha muitas cenas muito bem. E a Nath comentou algumas que são muito boas. A cena do orelhão, em que ele pergunta pra moça se ele tem AIDS, é muito comovente, é muito real, é muito dura. A cena em que ele faz... aliás, ele tá vendo o namorado fazer sexo com o cara, que eu acho que é muito representativo do que é o filme, porque é um cara que ele tá tendo um prazer ali que é vazio, é totalmente vazio. Quando acabar aquele ato sexual, ele vai voltar pra vida de merda dele, assim. E o cara, ele tá segurando a mão dele ali, ele tá com ele, mas ele tá prestando atenção em quê? No prazer que ele tá tendo. Então é quase que uma ilustração muito boa do que é essa vida de drogas e tudo mais, né? Que é desse vício que a galera cai. E ele fala muito com muito pouco. Alguém falou aí também no chat que existem as mudanças de cor, né? Nessa mesma cena do sexo, o quarto ele é iluminado com uma luz azul, e aí quando os dois personagens se juntam, ele ilumina com uma luz mais alaranjada, mais amarela, que é justamente para deixar o drama mais explícito ali, né? Para dar uma carga emocional maior. É algo que o diretor faz muito no filme também. E uma última relação que eu queria fazer é a do final com o final de um outro filme que eu vi recentemente, que é o Encontros e Desencontros. Me perdoem se vocês não viram esse filme, mas o final do Encontros e Desencontros é basicamente duas pessoas que nunca se envolveram, elas saem juntas, elas se divertem juntas no Japão,
porque elas se sentem totalmente deslocadas do universo ali. E aí elas se encontram e veem coisas em comum, saem juntas e tal, mas nunca rola nada amoroso entre elas. E aí, em determinado momento, o personagem, ele tem que ir embora, ele tem que voltar para casa, para a família dele. Eles ficam se perguntando: será que a gente pode fazer alguma coisa? Será que vai? Será que não vai? E aí, no final, termina com eles dois se encontrando na rua, assim. O personagem fala uma coisa para outra personagem no ouvido dela, eles se beijam e os dois partem, assim, cada um vai para um lugar. A associação que eu faço com o final desse filme é que o final desse filme é basicamente os dois na rua conversando, e ao invés de pensarem em se juntar, né, eles se separam completamente, assim. É o filme inteiro juntos, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Será que vai dar certo? Vai dar certo? Aí no final eles, não vai dar certo. E ali eles se separam completamente, assim. São situações inversas, mas que eu acho que são muito complementares de alguma forma, sabe? De como essa parada dos relacionamentos, assim, né? Com a questão da solidão, a questão do, sabe, do cara não tá lá quando o outro precisa, ou do cara tá lá quando o outro precisa, enfim. E aí, no caso dos encontros e desencontros, né? Os dois personagens estão lá quando os dois precisam, quando eles estão sozinhos, quando eles estão distantes do mundo. Então, eu acho que são dois filmes muito parecidos, muito embora um pouco diferentes, né? Tratando as questões de maneira diferente, com a personalidade de cada diretor. Mas eu vi naquele final ali dois universos que se cruzam muito bem, assim. Tiago, só comentar isso que tu falou, porque tu estava falando e eu pensei exatamente isso quando tu tá falando, porque ele usa, inclusive, o enquadramento para mostrar essa perspectiva que agora que é o fim, né, que eles se separam, quando eles se separam, a câmera vai abrindo, né, e vai mostrando a cidade, então um rumo a tomar novo nessa cidade, né, muito interessante isso mesmo. Não, total, total. O mundo, ele geralmente os enquadramentos dele, né, são muito assim centrados nos personagens. Ali ele abre completamente, assim, é outra coisa aqui, sabe? Aqui é uma coisa para você desbravar, para você caminhar, assim. Eu acho muito representativo também. Então era aquela coisa. Finalmente, né, Então depois de tantos anos. era aquela coisa que eu tava falando, assim, de quão eficiente é o Ira nesse filme, sem querer um negócio técnico impressionante, entendeu? Ele é muito eficiente na simplicidade dele. Juliana, agora, né, Juliana? Vamos lá? Boa noite, pessoal. Eu estava dizendo que eu vi o filme no cinema aqui no Rio, na época, mas eu não entendi muito porque alguns elementos da comunidade gay, mesmo de Nova York, né? Eu também acho que a música é muito importante nesse filme, é fundamental. Eu não gosto muito da música, não, pra ser bem sério, mas eu compreendo a função dela dentro do filme, que ela é muito importante. E eu concordo com vocês, acho que isso é ponto pacífico de que, com a naturalidade com que ele retrata essa relação homossexual, né? Eu acho isso incrível no filme, né? É uma vida como outra qualquer, só que o cara gosta de homem, sabe? Isso é muito incrível, assim, como vocês falaram, a vida dele é muito mais do que aquele relacionamento, né? A vida do Eric, né? Ele é um cineasta. O que me impressionou logo na primeira vez que eu vi no cinema ainda, e alguém já comentou, as personagens secundárias são muito interessantes também, né? Comentaram a personagem da amiga dele, que é uma mulher solteira de 30 e meios anos ali, que quer ser mãe natural, e ela tá nesse impasse de encontrar um companheiro que queira isso com ela, né? Isso é muito interessante, ela chega a encontrar aquele namorado que depois de quem ela se separa, e o Paul até comenta de quando ele sai da reabilitação, é a primeira pessoa que ele encontra e a pessoa que dá nele o abraço mais gostoso, né? Do qual ele vai se lembrar durante muito tempo. Então, assim, as personagens secundárias são muito vivas. Eu queria falar de uma personagem secundária que eu gosto muito, que é aquele namorado de ocasião que o Eric inventa no meio do caminho, quando ele tem algumas crises lá com o Paul, que é um cara atlético, em cujo apartamento ele vai, e que eu acho uma personagem engraçadíssima. Assim, não sei se vocês lembram, ele ele também usa drogas e tal, mas ele usa drogas de um modo muito criativo, né? Ele não chega a ser um viciado para frente, que é uma vibe, assim. Isso é bem carioca também, as pessoas aqui que fazem isso, né? E aí, aliás, eu acho que é um personagem, talvez por isso eu identifique, que é um personagem muito carioca, né? Assim, tem vários daqueles caras andando aqui na praia, enfim, agora não, né? E eu rio muito com aquela personagem, porque é um alívio cômico que funciona, né? Eu acho o ator assim bem interessante, porque ele acaba sendo engraçado mesmo. Não sei se
isso era uma pretensão, mas pelo menos involuntariamente, enfim, eu gosto muito dessa personagem. Acho as personagens secundárias muito boas e eu acho que uma outra personagem importante no filme que a gente tem que observar é a própria cidade de Nova York. A sua natureza múltipla, né? A questão de ser uma metrópole, né? Essa caldeirão cultural mundial, isso a gente tem que observar. E acho que ele filma muito bem em Nova York. Só para fechar, para não falar muito, eu também gosto muito dessa cena da revelação do diagnóstico dele de sorologia. Eu acho muito bonita essa cena, muito impactante. Quando eu vi no cinema também fiquei bastante impactada. Muito bem feita, né? Eu revendo o filme, eu fui olhar assim o perfil dos atores e tudo mais. Esse ator que faz o Eric, ele é um ator dinamarquês que chegou a fazer aquele filme Pele, o Conquistador, quando era criança, naturalmente, né? Então, é bem interessante você ver uma carreira assim que se constrói ao longo do tempo, né? Maravilha, adorei os comentários. Bom, agora você quer falar, né? Não, assim, eu só queria dar uma visão, assim, que eu tive, assim, do filme no geral, porque é bem legal, porque ele retrata realmente como é um relacionamento de duas pessoas entre quatro paredes, basicamente, né? A intimidade das pessoas, porque às vezes o pessoal fica, um filme LGBT, cai para um lado cômico, ou então é a questão da saúde, da AIDS, ou é a questão do direito LGBT, que ou a família não aceita, eles têm que lutar contra um sistema, e, sabe, tem tudo isso. Esse filme, não, ele joga no simples, é uma vida simples como qualquer pessoa, sendo homossexual ou não, tem os problemas que uma pessoa homossexual ou pessoa hétero, seja o que for, tem também. E também voltando à questão, quando eu tinha dito da questão das drogas, ela tá lá, mas eles têm tantos outros problemas para resolver que, claro, a droga é um influenciador, mas eu acho que esse filme também, ele fala muito sobre vício. E quando eu falo de vício no ponto, eu falo porque o Paul tem um vício na droga. E o Eric tem um vício no Paul. Ele é meio que viciado no amor dele pelo Paul. E assim, ele vai levando isso, e isso vai destruindo ele tanto quanto a droga vai destruindo o Paul, porque ele sempre releva tudo que o Paul faz. O Paul some, fica 3 dias fora, depois volta, ele, tá bom, vem cá, vamos conversar, vamos resolver. Os amigos dele falam, para que esse cara é uma bomba relógio, uma hora esse cara vai explodir. Verdade. E você não é justo isso com você ficar se matando desse jeito. Então, eu acho que é muito legal que isso é retratado. E também a questão, apesar de tudo, até onde você iria pelo amor de alguém? Quando você gosta de alguém, porque assim, aquela cena lá que ele tá com o Gigolo, com o garoto de programa de Globo, realmente, assim, dói no coração, sabe? Porque você vê que ele tá ali, ele fala, eu gosto de você, e apesar, se for eu ter que passar por isso, para ter que ficar com você, eu vou passar por isso, eu vou fazer isso. E o caminho todo que eles percorrem é muito legal, porque durante todo o relacionamento, eu acho que também diz um pouco da falta de maturidade que eles tinham e na falta de impor limite do que acontecia. Eles tinham, assim, eu acho que faltava um pouco de limite dos dois em saber até onde podia chegar, o que podia fazer, o que não podia. E também, indo mais para a parte do final agora, também já não vou me alongar muito, mas, assim, e acima de tudo, eu acho que mostra que é um filme sobre amor e que no final cada um escolhe sobreviver sem o vício que tem. Aparentemente o Paul, ele não tem mais o vício nas drogas, agora tá com emprego, tá tudo bem. E também o Eric, ele tem que decidir viver sem o vício dele, que é o Paul. Então cada um vai ter que seguir seu caminho agora. E quando termina é muito legal também, referência a um filme que até há pouco tempo concorreu na Netflix, que é a história de um casamento, que é a história de um casal que, acima de tudo, eu vou dar spoiler desse filme, desculpa quem não viu, mas tá lá disponível, né? Que no final que termina, que eles têm um negócio legal também, que o Eric, ele tava com a camisa desabotoada. Aí o Paul chega e arruma a camisa dele, isso no começo do filme. Aí no final, que eles vão se despedir, ele vai e abotou a camisa dele de novo. E é bem parecido com a história de um casamento, que quando termina, tem o lance do cara do Adam Driver, ele ficar com o casamento amarrado, e ela vai e amarra. Então mostra que o amor deles não acabou ali. Um continua amando o outro, só que agora eles entendem que para esse amor continuar, cada um tem que seguir o seu caminho. Eles vão continuar amando, só que agora distantes um do outro, né? Adorei as observações. Adorei. Engraçado, né? Tinha pensado também nessa coisa do história do casamento. Lembrei muito desse filme também. O último filme que eu tinha assistido lá de sexo foi o que ele... Sexo, sexo não dá certo, não. Mas o último filme que eu tinha visto dele foi o Frankie, com a Isabelle Huppert. E eu achei um filme meio complicado, porque eu achei um filme meio... Tem as 3 qualidades da água, qual é a primeira? Insípida. Pois é, achei um filme meio insípido. É melhor você assistir um filme que você tenha raiva do filme, do que um filme que você diz,
ok, qualquer coisa, né? E esse eu achei bem melhor. Eu achei até que esse ele tinha feito depois desse último, não. Esse, o da Isabelle Huppert, foi o último que ele fez, né? Tem um filme dele também que eu gosto muito, que é um filme que tem o Dr. Octopus, que ele tem eu não lembro o nome, é o Alfred Molina, agora não lembro o título do filme, mas é ele e o outro ator, e eles são um casal, já tem uns 40 anos de casamento, eles querem casar no civil. É muito bonito esse filme, se alguém puder pesquisar aí o título, eu me esqueci. Mas é o filme dele que eu mais gosto, ele só tem 7, né? 7 filmes, pelo que eu vi. Esse filme de ontem, eu gostei dele. Eu acho que ele tem alguns problemas, principalmente de roteiro, principalmente em relação ao personagem que a gente estava discutindo ali, que é o Paul. Eu acho um personagem que não faz um contraponto interessante. A única coisa que a gente sabe dele é que ele trabalha com publicidade e que ele é viciado em drogas. Eu não acho que seja um personagem muito bem construído. E que ele é muito sonso, como a Natália disse aí no bate-papo. Tipo assim, desde do primeiro encontro deles. Tipo, eles têm lá uma cena que eles estão numa exibição de arte, tem umas fotografias muito bonitas, né? E ele por acaso, a ex-namorada dele entra lá e ele esconde o cara numa salinha, né? Eu acho a cena Love Strange, exatamente. Achei uma cena, assim, muito perturbadora para se esconder a outra. Claro que ele estava assumindo a própria sexualidade, é difícil no começo, etc e tal. Mas antes disso, antes mesmo dele esconder o protagonista lá na salinha e fingir que ele não existe, né? Ele ajeita a gola do cara. O cara gosta de colocar a gola para cima, né? Tipo meu Elvis Presley. E ele ajeita a gola. Isso aí com o quê? Uma semana de namoro, ou menos, uns 2 ou 3 dias, é um índice de possessividade muito grande. Você querer moldar como a pessoa se veste, e daí, se a pessoa aceitar, no caso do protagonista, esse tipo de comportamento, a partir daí, cada vez mais vai haver uma interferência por parte do outro, em relação ao modo como ele se veste, ao modo como ele caminha, ao modo como com as pessoas que ele gosta, etc e tal. Algumas linhas do roteiro eu também acho que ele meio que abandona, ou então não dá uma conclusão satisfatória, principalmente essa da gravidez, mais ou menos planejada com a amiga dele. É uma personagem que eu achei muito interessante, eu achei uma pena que ela não aparece muito. Mesma coisa com a irmã dele também, que só tem umas 2 cenas, se eu não me engano. Mas eu acho que o Thiago está certo quando ele fala que o filme não é para ser um filme com grandes reviravoltas, com grandes viradas de roteiro, porque o objetivo dele mesmo é traçar uma relação que durou quase uma década, e eu achei interessante que ele faz essa passagem de tempo com aqueles cartões brancos assim, bem na sua cara. Se você não percebeu, se passaram alguns anos por aqui. Né? E normalmente eu acho um recurso artificial, mas nesse filme eu acho que funcionou a passagem do tempo com o negócio dos cartões. Inclusive aquele personagem que eu não sabia que ia se tornar o marido dele na vida real, porque o filme tem um cunho autobiográfico, né, o tal do Igor. Eu achei um personagem melhor do que o Paul. E olha que ele só tem 3 cenas com o protagonista. Achei que eles têm uma química mais interessante. Fiquei bom achei bom que ele ficou com ele, que ele ficou com carinha lá no final. Se bem que obra é obra, vida é vida. Outro aspecto que eu achei bem interessante do filme é o começo do filme. Aquela cena, aquela montagem das obras de arte, eu achei deveras interessante. Gosto muito de arte plástica. E achei que casou muito bem com a música e casou muito bem com a abertura do filme. Eu acho que ele fisga você logo ali no começo. Como eu disse, eu acho que o terceiro ato tem uns problemas de roteiro, mas o começo do filme é muito, muito instigante por causa aquela abertura do filme é muito interessante. E outra coisa que ele faz muito bem é mostrar a rotina, né, o modus operandi de um gay em Nova York, solteiro, no começo, antes dos anos 2000, antes da internet. Eu achei aquilo muito interessante, é quase que documentar. Aquele negócio dele estar na cama, ele liga pro disque sexo, fala se ele é passivo, se ele é ativo, o que é que ele quer, vai pro apartamento do cara. Ele faz isso algumas vezes. Eu achei aquilo muito interessante porque é um tipo de rotina ao qual nem todo mundo está acostumado. Né? E eu acho que ele fez aquilo que não ficou de uma forma vulgar, não ficou de uma forma espetacularizada, e eu acho que era isso que ele queria mostrar. Ele disse, olha, todo mundo tem um tipo de, como é que eu falo isso? A orientação sexual é que se chama hoje em dia. Não sei, todas as orientações sexuais têm um tipo de rotina, e essa aqui é a desse tipo de orientação, nesse tipo de cidade, nesta época definida. Porque eu tenho certeza que com o advento da internet, que o filme começa em 98 era complicado, o ano ali que o nosso amigo nasceu, esse tipo de rotina mudou bastante. Né? Então, eu acho essa parte mais documental do filme, mesmo ele não querendo fazer um documentário, porque esse diálogo metalinguístico é estabelecido que é um documentário sobre um cara que faz fotografias do submundo, é a palavra ofensiva? Não sei, mas do boca do lixo, né? Como se diz aqui no Brasil.
e ele acaba colocando cenas que são documentais, apesar de serem narrativos, né, sobre um outro tipo de classe social na Nova York daquela época. A gente tem que ver que Nova York ela passou por muitas mudanças durante as décadas. Você tem aquela Nova York que foi retratada pelos processos no Taxi Drive, que é uma Nova York cheia de prostituição, drogas imunda. Aí você já vê que com a Nova York, que ela fica no meio, ela não é tão criminosa quanto aquela da década de 70, mas ela também não é essa Nova York que nós temos hoje. Achei interessante esse negócio de ter pulado o 11 de setembro, eu não tinha percebido isso, porque eu acho que toda obra de arte, principalmente um filme, é feito de escolhas, e se ele escolheu não falar sobre isso é porque não cabia no escopo do filme. Agora o Bernardo pediu para falar. Bom, gente, boa noite. Sobre o filme, né? Sobre essa questão do drama, queria falar que cinema tem essa coisa mágica que eu considero que ela é uma mãe natureza, sabe? Acho que o cinema tem várias formas e é como pode ser um mar, uma lagoa, um copo d'água, um vapor de água ou então uma ilha. Cinema é isso, é uma mãe natureza. E independente, tem até um rolê legal que ele fala pro outro, né? Que a gente gosta de melodramas e tudo mais. Ele é um diálogo que ele fica falando e ele fica refletindo sobre essa questão do que é o drama, do que é o melodrama, independente do que ele quis dizer, do que ele quis colocar nos anos também, ao passar, né, do início até o fim, né? Tem aquela coisa de você querer contar sobre aquele momento daquele personagem, mas dizer que a vida dele tá toda ali, sabe? Todas as experiências que ele viveu naquele momento foi o que é ele, é o que ele tá passando, o que ele tá sentindo, o que tá representando. Assim, independente da história do filme, eu não gostei muito, não me identifiquei muito, assim, eu achei massa o jeito como ele conta a história, como é a vida de um gay na década de 90 para passar dos anos 2000, ainda tem aquele medo sobre o preconceito da AIDS, né, sobre ter AIDS ou não, e a questão da fotografia também é um rolê que parece uma nostalgia, me passou isso. Acho que aqueles momentos da fotografia deu a entender que eram como se fosse vários videozinhos que ele tinha gravado ao longo do tempo da vida dele e juntou ali, fez uma história. Independente do filme ser bom ou ruim, acho que era como o pessoal estava dizendo no início da conversatória. É o que o diretor ele quer contar, né? Porque ele quer contar aquela história. Que eu já escutei várias vezes, várias pessoas falar assim, de várias pessoas que trabalham com cinema e também dão aula de cinema, que é, quando você quer contar aquela história, você quer passar o quê? Você quer dizer o quê com aquela vida? Muitas pessoas, elas podem olhar aquela história e elas vão se identificar com aquela história. Porque elas viveram momentos que foram aqueles momentos certos. Ele foi bem ao ter esses momentos desses tempos que ele escolheu, sabe? Tem um filme do François Ozon, em francês, que chama 5x2. É um filme, ele relata, tipo, a relação do homem e uma mulher, do fim ao início, mostrando 5 momentos da vida deles, e me identifiquei muito olhando para essa coisa desse rolê. Acho que o que o Dom falou foi real. Me deu mais essa impressão do que ele quis dizer com o filme. E ele estava sofrendo, ele queria aquele amor, mas aquele amor foi tanto para ele que se tornou um vício, se tornou uma droga. E vez ou outra ele ficava preso naquilo. É tanto que nas primeiras cenas do filme, ele brigou com o parceiro dele e ele ficou insistindo, eu só quero dormir com você, eu não vou dormir. E eles ficaram brigando por isso. Então acho que o que o Dom falou foi bem forte dessa coisa. E eu queria deixar que me lembrou também, que é uma poesia, e essa poesia me lembrou, não sei por que me lembrou, mas é do Mário Benedetti, é um poeta do Uruguai, e o nome do livro se chama Antologias de Poema de Amor, que é o amor às mulheres à vida, mas acho que esses, tipo, é para todos esses poemas. É um poema que se chama Vice-Versa, e é assim: tenho medo de te ver, necessidade de te ver, esperança de te ver, desgosto de te ver. Tenho vontade de te encontrar, medo de te encontrar, certeza de te encontrar, pobres dúvidas de te encontrar. Tenho urgência de te ouvir, alegria de te ouvir, boa estrela de te ouvir e temores de te ouvir. Ou seja, resumindo, estou ferrado, irradiante. Talvez mais o primeiro que o segundo e também vice-versa. Tomás agora, né? Isso? Vamos lá, boa noite, pessoal. A primeira coisa que eu queria falar, assim, adorei os comentários, teve algumas coisas assim, o que o Dom falou, a questão do filme, do Adam Driver, cara, aquela hora do final, para mim foi o cadastro. Na mesma hora bateu o estalo. Mas vamos lá, assim, a primeira coisa do filme, o cartaz.
O cartaz, para mim, é um spoiler total. Claro que eu estou vendo com o meu ângulo heteronormativo, na minha bolha, no meu universo, em que ele está em primeiro plano e o outro está virado. Quando eu vi aquele cartaz, assim, não terminam juntos. Ponto. Tanto que eu passei o filme tentando, assim, será que eles realmente não terminam juntos? Porque eu comecei o filme pensando nisso, eles não vão terminar juntos. Claro, porque assim, lá vai, para aquele mundo tradicional, casal nunca tá daquele jeito. Sempre tem alguma cena de um se olhando e não tem nem o olhar cruzado do cartaz. Aquilo ali para mim já entregou. Aí vamos ao filme. Tanto que no grupo perguntaram, eu gostei muito. Até porque foi um filme, quando um filme tem alguma cena a qual eu me identifico, pode não ser um grande filme, mas eu guardo um carinho. E tem uma cena que eu me vi naquela cena. Foi a cena da amiga pedir para ter um filho com ele. Eu vivi aquilo ali. Na época da faculdade, uma amiga minha dizia, cara, é o seguinte, se eu chegar nos 30 anos, eu não casar, tu vai ser pai do meu filho. Aí tu é doida. Isso era minha melhor amiga, assim, amiga de infância, e ela dizia muito, pois tu tá vendo, se eu tiver 30 anos, tu é o pai do meu filho. Eu, tudo bem, vamos lá. Ela casou, tem 2 filhas. Mas aí, deixa pra lá. Então, assim, eu já tive logo um carinho especial com aquilo ali. A fotografia, adorei principalmente aquela dubiedade, as cenas quentes e cenas escuras. Pode notar, as cenas mais escuras são sempre azuladas, enquanto as outras têm uns tons mais amarelados. Isso eu achei, assim, bem legal. A trilha, como eu disse, terminou o filme, eu corri no Deezer para procurar a trilha sonora do filme e tem várias obras do autor, compositor. Fiquei triste de saber que ele morreu, não sabia disso. Uma coisa me chamou a atenção, assim, o trabalho do diretor deve ser complicado, porque ele é um co-roteirista, ele é um co-produtor de um filme semi-autobiográfico. Cara, é muito complicado você querer fazer elementos da sua vida em um filme a qual você não produz sozinho, você não escreveu sozinho e você não edita. Ele não é o editor do filme. Então, assim, eu fico imaginando na cabeça do Ira, não sei como é que se pronuncia, como é que deve ter sido a angústia dele com o final da obra. Porque por mais que ele fosse diretor, co-roteirista e co-produtor, ele não está único ali. Então, na figura dele, deve ter dado uma certa angústia no objeto final. Eu acho que para ele, o objeto final, ser um filme reconhecido e premiado, eu acho que ele lavou a alma. Isso aí valeu a pena para ele. Quanto à questão da história em si, eu achei que a preocupação dele realmente era fazer um filme simples, que ele contasse o relacionamento. Se a gente for ver os 2 personagens, o próprio Eric. Cara, o Eric para mim era um grande imaturo. E a irmã dele vinha para dizer isso. A irmã jogava na cara dele. Cara, tu tem 30 anos. Quando tu fosse mais novo, tava ok, mas a luz para a vida. Então ele não era um cara que fazia uma grande análise da vida, o que é estranho para um artista na idade dele, se espera alguém. Então, assim, eu até fiquei assim, meio dúvida. O cara, 30 anos, assim, avoado. Eu fiquei meio assim, né? E o companheiro original dele, né, o Paul, ele começa no primeiro encontro, ele ainda não é assumido. Ele tem um relacionamento hétero, de fachada e tal. Então, mostra que é um cara que não se assume. A droga, ao contrário, que assim, realmente, desculpa, não vi quem falou isso. Para mim, a droga não é a origem do problema dele. Para mim, a droga foi uma fuga de um cara que não se aceita, e tanto por não se aceitar, ele terminou caindo na droga. É um cara, assim, não vou questionar, julgar, quem sou eu para fazer julgamentos morais, eu acho que não cabe aqui, mas para mim, eu não vi a droga no personagem como o problema dele. Eu acho que a droga nele foi a fuga. O cara é tão problemático, eu acho que ele precisava ter feito terapia muito antes do que cair nas drogas, mas enfim. Gostei do filme, realmente, ele tem um ritmo arrastado, mas eu acho que foi intencionalmente assim. Pra mim, gostei pra caramba do filme. Diversos elementos. E realmente indicaria de boa. Gostei muito das colocações. A do Dom, assim, valeu. Gostei demais dos outros. E só queria deixar um abraço, pessoal. Curti bastante o filme. Valeu. Eu vou ser telegráfico, assim. Até porque eu não vi todo, né? Mas eu não vi todo porque não me deu vontade de terminar de ver. Eu achei o roteiro muito ruim, a história tem poucas nuances, tanto que o filme mesmo não surpreende nenhuma vez, não que seja um requisito de um bom filme, né? Há vários filmes que têm roteiros muito pequenos e que o diretor consegue, com recursos de técnica e de imagem, chamar a atenção de quem assiste. Não foi meu caso nesse. Eu achei um filme bobo, história boba, os atores são bons. Eu achei o ambiente do filme mais parecido com a Nova York da década de 80 do que do final da década de 90. Não sei se alguém teve essa percepção, mas
Isso também me pareceu. E tem outra coisa também que eu queria destacar. Talvez a proposta do filme seja de quebrar o clichê, que me parece um clichê, né? Esses filmes de temática LGBT, que quase sempre puxam para essa coisa da droga ou para essa coisa da intempestividade assim, dos relacionamentos e tal. Mas eu não, acho que ele não conseguiu fazer isso, porque ele coloca o relacionamento como tema principal, mas o tempo todo atrelado a essas outras questões. Eu não sei até que ponto ele não acaba reforçando assim, esse estigma e talvez ele tente desconstruir para mostrar que há outras coisas mais importantes. Um filme que ninguém falou, que eu vi, achei super interessante, apesar de não ser assim nem um prodígio também, mas que toca dessa temática, é o The Normal Heart, com o Mark Ruffalo e a Julia Roberts, que fala sobre um casal gay de Nova York quando se descobre, quando se começa a desenvolver a AIDS. Esse é um filme que eu acho interessante sobre isso, em que vários problemas que aparecem nesse filme lá também aparecem, como o primeiro exame, o pessoal sem saber assim, como é que está acontecendo, como é que vai ser conduzido. Mas, enfim, eu achei esse filme, o Lourenço falou que o filme é insípido, né? Eu achei também inodoro, assim, não fedeu nem cheirou. Até a parte que eu vi, né? Eu vi 3/4 do filme. Confesso que não tive muita vontade de terminar. Até gosto dos atores. Acho que os atores funcionam bem, principalmente quando estão contracenando juntos. As cenas em que eles estão próximos é bem legal, assim. Acho que é a melhor coisa que o filme tem para mostrar. São essas cenas em que as luzes são legais também e tal. Mas o filme em si não me agradou muito não, pessoal. Eu vou ser o primeiro a falar que não gostei. Mas era isso. Valeu. Mas é bom, a gente tem que ter sempre o contraponto, né? Agora vai ser o Glauber que vai falar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Aida. Boa noite. E aí, Glauber? Tudo bem, pessoal? Eu queria só fazer um comentáriozinho. Vocês falaram super bem, todos vocês falaram super bem sobre o filme. Eu achei o filme bastante interessante, mas justamente a questão do roteiro também me pegou. Sobre o roteiro, me fez pensar se isso foi talvez uma decisão, digamos, do diretor de trazer uma transparência à narrativa, porque ele inclui vários detalhes em que ele mostrava uma narrativa que, claro, não tinha uma pauta moral, mostrava a questão da amiga que pede para ter um filho com ele, a relação com o uso de drogas, os encontros casuais. Ele buscava meio que trazer essa transparência, porque qualquer filme a respeito de relacionamentos dos próprios realizadores tendem a ser bastante parciais. Então, eu creio que ele quis mostrar isso de forma mais livre, principalmente criando 2 personagens ficcionais. Aliás, não só eles, mas tem outros mais que, por exemplo, o caso do alter ego do Eric, mas creio que seja justamente a necessidade de contar uma história muito pessoal que tenha um peso para o coletivo. A questão dele contar a história daquela maneira, para aquelas pessoas, buscava justamente conversar com elas para entender. É comum as relações serem daquela forma, das pessoas que não se assumem, ou então das pessoas que vivem apenas tendo os encontros casuais, essas coisas das relações afetivas de todas as maneiras. Me cativou, tecnicamente, o filme. O primeiro ato tem uma narrativa bastante sólida, que é justamente o desenvolvimento da relação entre os personagens. De fato, é uma história que para desenvolvê-la sem cair no lugar comum é muito difícil. É extremamente difícil, e eu percebi que o diretor, de fato, ele tem um tato até habilidoso para poder desenvolver a narrativa. Falou tão pouquinho, Glauber, hoje, mas é isso mesmo. Agora é o Thiago, que ele já estava pedindo faz tempo. Gostei muito do que todo mundo disse. Eu vou fazer o advogado de Deus, né? Que o do diabo foi o João, eu vou ser o de Deus. Não sei se existe essa expressão, mas enfim. Não, assim, o que eu acho? Umas coisas que o Lourenço levantou que eu acho sensacionais, assim. Que eu não tinha nem lembrado, inclusive. Mas os pequenos gestos que os personagens vão tendo um com o outro, assim, que eu acho que vão desenvolvendo bem a personalidade de cada um deles. Muito embora, como o próprio Lourenço disse, eu também acredito que o Paul, ele não é aquele personagem redondinho, sabe? Aquele personagem que você... Porque, assim, todo filme se assume como parte da visão de um dos personagens. Sempre assim. Não vai ter um filme isento de visão de ninguém. Sempre vai ter um personagem, pelo menos, que vai servir como fio condutor da narrativa.
Isso é uma coisa óbvia, assim, tipo, quase redundante que eu tô falando, assim. E no caso, o fio condutor da narrativa ali é o Eric, né? Não é redundante, não. As pessoas esquecem muito do ponto de vista. Então é isso, assim, o fio condutor da narrativa ali é o Eric. Então, eu acho que o diretor é muito hábil, muito inteligente em mostrar pequenas decepções que ele tem com o Paul, assim. E como ele vai construindo uma imagem que talvez seja do próprio Eric, sabe? Ele não vê muito o lado do Paul nesse sentido. Ele não vai mostrar o que o Paul é, assim, e tal, não sei o quê. Ele vai muito pro que o Eric vê do Paul, né? Que é aquele cara ausente, aquele cara que é, de alguma forma, muito possessivo e tal. E aí, uma coisa que me incomodou pessoalmente é que, para um personagem, eu acho que funcionar muito bem, eu acho que você tem que mostrar um lado bom dele e um lado ruim dele, assim. Não pode ser ruim o tempo todo. Não pode ser problemático o tempo todo. Porque em algum momento você vai, esse cara é um filho da puta, entendeu? É a primeira coisa que você pensa, assim. É difícil você gostar de um personagem que é um filho da puta o tempo inteiro. É muito complicado, entende? Então eu acho que talvez o roteiro pudesse ter equilibrado um pouco mais, porque ele fala o tempo todo, né, verbalmente, que acha o cara engraçado, que é o melhor amigo dele, que tem muitas histórias legais com ele, mas você não vê isso na tela. Isso não está representado, né? Então eu acho que o principal problema do filme para mim é esse. Existe um problema de construção de personagem, especificamente do Paul. Mas, analisando o restante, eu acho que o roteiro não tem tantos problemas assim. Eu acho que os conflitos estão lá. Por mais que você fale, ele trouxe a AIDS, ele trouxe outra coisa, que são temas comuns ao universo LGBT. Pode ser, mas a partir do momento em que ele pega uma história que é comum a ele, que é comum a mim, que é comum a qualquer pessoa, ele vai utilizar elementos comuns, ele não vai utilizar elementos incomuns. Não tem como, assim. E aquilo são pequenos conflitos que ele vai colocando na narrativa que, para mim, são muito representativos da jornada que ele viveu. Então, eu não vejo como isso seria um problema nesse sentido, entende? Esses elementos estarem no filme. Eu não vejo como isso seria um problema. Agora, sim, a questão que o João levantou, né? Que existem filmes que têm roteiro simples, mas que o diretor pode dar uma levantada. Eu acho que depende muito do que o diretor quer fazer, assim. Porque, por exemplo, tem um filme que eu adoro, que é o Boyhood, que acho que muita gente odeia, detesta, né, sei lá. Tem muito detrator esse filme, acho incrível isso. Eu gosto muito também do Boyhood. Gosto demais. Eu até tinha pensado no Boyhood como exemplo. Legal você ter lembrado, eu esqueci de falar. Linklater é chapa, você sabe, né? Pois é, no caso, o Linklater, assim, nos filmes dele, ele não faz nenhum rebolation, assim. Ele não faz uma iluminação super foda, nem nada. Geralmente é ou iluminação natural, ou uma montagem super simples ali em estúdio. É uma coisa básica, mas que ele tem uma dinâmica muito boa e muito humana, entendeu? Então, assim, traçando outro paralelo, além do Encontros e Desencontros, que é um filme que eu gosto muito, os filmes do Linklater são parecidos de alguma maneira, entende? Eu acho que o filme do Wire, ele tem muita humanidade, assim como os filmes do Linklater também, né? Então, traçando um pouco desse paralelo. Agora, assim, um filme que eu vi que também é relacionado à AIDS e tal, que eu acho, por exemplo, né, que tem mais questões de direção notáveis, por assim dizer, é um que eu vi, acho que em 2017, 2018, chama 120 batimentos por minuto. Não sei se vocês viram esse filme. É sobre ativistas franceses, na época ali que surgiu o HIV, né, e como eles lutavam para conseguir fazer com que as indústrias farmacêuticas desenvolvessem remédios para que eles pudessem sobreviver, né? É um filme muito sofrido de alguma forma, mas é um filme ali que o diretor, ele é quase... Existe uma dinâmica ali quase, não sei, uma coisa meio sensível, que vai mais pro cinema de arte, uma coisa assim menos realista, por assim dizer. Então talvez seja um filme que a galera curta, assim, assistir, por exemplo. Enfim, as minhas considerações são essas, né? E a última coisa que eu queria falar é uma coisa que eu acho que foi o Dom que falou, do negócio do vício. Realmente, assim. São dois personagens viciados. Um personagem é viciado em droga, o outro personagem é viciado no outro personagem. E essa dinâmica, para mim, é muito interessante. Eu acho que é a dinâmica que conduz a narrativa inteira do filme. Assim. E eu acho que é isso que acaba levantando o filme dramaticamente em alguns momentos e fazendo com a curva direitinho, assim. Então, é isso. Eu quero só trazer, por último, uma frase do Eric, que eu acho muito emblemática no filme inteiro, que foi a frase que ficou na minha cabeça, quando ele está com o Igor conversando,
E o Igor pergunta, quantos anos de relacionamento? Ele diz, 9 anos. Aí o Igor diz, que sorte a sua. E ele fala, eu não me acho muito sortudo não, né? Então, essa frase para mim é muito interessante dentro da narrativa. Eu queria encerrar com ela. Então, gente, é isso. Por motivos operacionais aí, ainda não pôde fechar aqui o nosso programa de hoje. Porém, queria pedir para vocês curtirem esse vídeo, compartilhar com os amigos aí. Apareçam nos próximos. Fiquem de olho no nosso Instagram lá, o Cineclube Paralelos. A gente vai deixar na descrição desse vídeo aqui, tá bom? E a gente se vê no próximo. Um abraço, valeu!